Olá, turma, bom dia, boa sexta-feira, dia 28 de maio. Nós vamos para a última atividade dessa semana, atividade de língua portuguesa. Antes de começar, já quero pedir aí para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e deixar um like, certo? Então, vamos lá. Lembrando também, quando você começar a assistir esse vídeo, já pega seu material, já pega o caderno, livro de português, este livro aqui, Aprender Juntos, livro do 5º ano, tá? Nós vamos fazer a atividade aqui da 6ª edição, essas 2 páginas, e na 7ª edição, essas páginas aqui. Então, já verifica aí qual é a sua edição e abre já na página. Ou é 148 ou é 142 que começa. Antes disso, eu vou falar aqui um pouquinho, vou explicar sobre as gírias, a gíria, tá? Então, nós vamos ver aqui uma variedade linguística que faz parte do vocabulário, principalmente dos jovens, tá? Que é a gíria, que é forma de falar. Eu falo, às vezes, uma coisa que se encaixa ou fica melhor só no contexto da fala. Quando eu passo a escrever, já não fica tão legal a minha escrita, já fica um pouco estranha. Então, olha só o que vem falando aqui. Sabemos que a língua varia no tempo e no espaço. Há ainda as variações linguísticas dos grupos sociais, jovem, grupo de profissionais, etc. Quando eu falo assim, que a língua varia no tempo e no espaço, eu quero dizer que existe uma linguagem lá no tempo dos nossos avós, palavras, formas de se expressar, que hoje não existe mais. Que se algumas falas até deles, dependendo do contexto que eles trazem para a gente não sabe o que significa, tá? Em algumas palavras, algumas características que já nos deixa com dúvida do que isso está querendo dizer. E também dos grupos sociais, né? Então, os jovens, as crianças têm uma linguagem, os jovens têm uma linguagem, os profissionais da área médica têm uma linguagem, os professores têm outra linguagem. Cada grupo de pessoas tem a sua linguagem específica. Até mesmo há uma variação quando um único indivíduo, tá? Até mesmo cada pessoa tem as suas próprias palavras, sua própria forma de expressar, em situações diferentes. Usa diferentemente a língua, de forma a se adequar ao contexto de comunicação. Uma dessas variações é a gíria, que são as palavras que entram e saem da moda em tempos e em tempos. Então, nós temos algumas gírias que, duram 1 ano, 2 anos, e já, quando você começa a crescer, aí para um outro grupo, passa de criança, por exemplo, adolescente, já tem um outro grupo de palavras, um outro grupo de gírias que você começa a utilizar. Olha lá, você conhece o dicionário dos mano? Aqui vai alguns exemplos. Mano não cai, capota. Então, a palavra capota é uma gíria. Mano não entende, ele se liga. Se liga é uma outra forma de eu falar que a pessoa não está entendendo. Então, quando eu falo, se liga aí, eu quero dizer, entende, presta atenção, olha o que eu estou falando, tá? Olha só outras aqui. Mano não passeia, dá um rolê. Mano não come, ranga. Mano não fala, troca ideia. Mano não ouve música, curte som. Então, todas essas palavrinhas aqui, são formas que a gente usa de gíria, tá? Mano não fala, vamos trocar uma ideia? Quer dizer o quê? Vamos conversar? A gíria teve sua origem na maneira de falar de grupos marginalizados que não queriam ser entendidos por quem não pertencesse ao grupo. Hoje, entende-se a gíria como uma linguagem específica de grupos específicos, como os jovens, tá? Então, agora nós vamos para a atividade. Achem aí o livro, a edição de vocês, abram lá onde fala Olá, Oralidade, Variedades Linguísticas. O livro de José Roberto Toreiro.
Os 8 pares de sapatos de Cinderela. Permite ao leitor fazer uma interessante brincadeira de leitura. Escolher uma entre várias versões de trecho possíveis para o conto Cinderela. Veja as variações das frases a seguir que narram a chegada de Cinderela ao baile. Cinderela estava um arraso, tanto que Romilda, Cremilda e Madrasta não a reconheciam. Cinderela estava um show. Cinderela estava um estrondo. Cinderela estava um uau. Cinderela estava um pitel. Cinderela estava uma teteia. Então, olha só, diferentes palavras para representar como que eles estavam vendo ou achando da Cinderela quando ela chega no baile, tá? Aqui a questão 1, então. Qual das expressões a seguir tem o significado semelhante a ou das expressões destacadas no texto acima? Então, quando fala assim, Cinderela estava um arraso, tanto que Romilda, Cremilda e a madrasta não a reconheciam. Quando eu falo arraso, é a mesma coisa que uma magreza só, um espetáculo ou um mistério. Analisem aí e marcam X na resposta certa. Agora aqui, as expressões destacadas no texto são gírias. O narrador as usou para descrever a personagem. A gíria costuma estar ligada ao falar de determinado grupo social, mas pode ter seu uso ampliado socialmente. Além disso, está sempre se renovando. Ele revela o dinamismo da língua e a criatividade dos falantes. Muitas vezes ela faz parte da identidade de um grupo que se torna mais unido por meio do uso de uma linguagem com gírias próprias. Tá? Agora a questão: que outra gíria poderia substituir a expressão um arraso na frase? Qual é a outra gíria que eu posso representar um arraso? Posso escolher aqui uma dessas. Aliás, posso ver qual que fica melhor, tá? E colocar aqui. B. Duas das gírias usadas no texto não costumam ser reconhecidas pelos jovens de hoje, porque eram usadas por pessoas de outras gerações. Então, quais são as gírias? Tem duas aqui que não é tão familiar assim para vocês. Não é tão usado nos dias de hoje. Quais são elas? Escrevam ali. C. Você já ouviu a gíria "sua ficha ainda não caiu"? Você sabe o que significa? Converse com os colegas, com os colegas não, vocês vão conversar aí com o irmão, com a irmã, com o tio, com a mãe, com o pai, sobre o que significa a ficha não caiu. Até uma foto aqui de alguém conversando no orelhão. E aí você vai ler as duas frases e marcar que está correta, de acordo com essa frase aqui, sua ficha não caiu. Aqui, você já notou que a língua varia com o passar do tempo. Isso ocorre porque os falantes contribuem para que uma palavra ou expressão passe a ser usada ou caia em desuso com o tempo. Questão 2. Leia um trecho da crônica Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Então, naquela época, elas não faziam anos de idade. Então, ela não tinha 16, daí ela passava dos 16 para 17, dos 17 para 18, elas faziam primaveras. Então, cada ano que ela tinha, representava uma primavera a mais. Aqui a pergunta: quais expressões o autor considera antiga? Nessa frase aqui, nesse trecho, quais são as expressões que o autor considera antigas? E aí, qual é a expressão que ele considera antiga? Olhem aqui
Vejam qual é a expressão e escrevam aqui embaixo. B. Escrevam uma frase usando outra expressão que corresponda a fazer anos. O que significa o que eu acabei de falar? Elas não faziam anos, elas faziam primaveras. Mas o que significa fazer anos? É isso que eu quero que vocês coloquem, tá? Elas faziam o quê? Hoje em dia, quando alguém faz mais um ano de vida, eu falo que ela faz Pensem aí o que seria, tá? C. As gírias não costumam ocorrer em contos tradicionais, mas elas apareceram na versão do livro Os 8 Sapatos de Cinderela. Os 8 Pares de Sapatos de Cinderela. Porque as gírias combinam mais com as versões atuais dos contos do que com as histórias tradicionais. E aí, por que vocês acham que acontece mais as gírias nesses contos quando a gente reescreve ou lê uma reescrita de um conto? Por que as gírias combinam mais? Pensem aí, tá? Deixa eu ver o que fala aqui na 3. O professor vai mostrar um áudio para você ouvir a fala de pessoas em diferentes situações de comunicação e observar a presença de gírias em algumas delas. Esse áudio eu não vou trazer aqui agora para vocês, tá? Pode ser, se der tempo, que o professor na aula ao vivo traga, tá? Caso ele não traga, tudo bem. Nós vamos retomar ainda este conteúdo, esse assunto, no decorrer deste ano. E aí você aprofunda um pouco mais sobre gírias. Tudo bem? Então, gente, é isso por hoje. Bom final de semana e até segunda-feira.